Queridos amigos, que a paz de Jesus esteja com todos. Que nessa noite, a tranquilidade desse dia tão lindo que foi durante todo o dia, essa quinta-feira. Então nós chegamos aqui no Grupo Espírita Casa de Guará, muito felizes, por estarmos juntos novamente, nesse cumprimento de dever amoroso, de estudarmos esta obra da nossa irmã Joana de Ângeles, cujo título está aqui, tá? Então, nós temos aqui Jesus e a Atualidade. E hoje nós vamos estudar um tema maravilhoso, que é um tema para acordar as nossas consciências. É a lição 12, que se chama Jesus e Responsabilidade. Nós vamos começar fazendo a pergunta: você é uma pessoa responsável? Você cumpre os seus deveres com alegria, com envolvimento, com carinho? Como é que você cumpre os seus deveres? Como é que você dá conta de suas obrigações do dia? Porque a gente tem um planejamento semanal. Nós temos um planejamento dentro desta semana de 7 dias que é pontual, que é o planejamento de todos os dias. Para todos os dias, um planejamento especial dentro das responsabilidades semanais que nós temos que dar conta. Como é que você dá conta? Resmungando, aborrecido, aborrecida, falando triste, na malemolência, como se diz por aí. Então a gente precisa observar, com o delineamento feito pela nossa irmã Joana de Ângeles, como é que eu dou conta do meu dia em relação às minhas responsabilidades, como são essas emoções que eu sinto, que tipo de emoção eu me envolvo, se elas são positivas ou negativas. Então vamos fazer a nossa oração para pedir inspiração, para pedir socorro, espiritualidade amiga, a Deus primeiramente, a Jesus, nosso mestre modelo, para que a gente consiga fazer um trabalho mínimo. Nosso tempo é pouco, é curto, e deve ser mesmo, para não cansar ninguém. Nesse trabalho mínimo, alguma coisa reste de aprendizado em nós que sirva para o cumprimento das nossas responsabilidades. Então vamos à nossa oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Pai, de todo o mal, que assim seja. E nos ajuda, Senhor, a fazer o trabalho dessa noite com muita responsabilidade. Então, nós vamos começar o nosso trabalho apresentando um livro que foi compilado pelo nosso irmão Gelson Luiz Roberto para atender algumas questões que algumas pessoas têm mandado para nós no WhatsApp, no privado, perguntando, são pessoas da área da psicologia, da psicanálise, se Joana de Ângeles tinha um livro específico que falasse sobre os múltiplos transtornos psíquicos que a humanidade sofre. Então, nós vamos mostrar aqui o livro, que é uma organização do irmão Gelson Luiz Roberto, que é psicanalista junguiano no Rio Grande do Sul, trabalhador da AME do Rio Grande do Sul. Tem um trabalho fantástico que está aí, é só vocês colocarem lá no YouTube, AME Rio Grande do Sul, e vocês vão então ter acesso a um material
riquíssimo na área das psicoterapias, na área dos conceitos psicanalíticos ou dos conceitos psicológicos, analíticos e junguianos. E nós, então, vamos mostrar esta obra que se chama Contribuições de Joana de Ângeles para a Análise dos Transtornos Mentais. Está aqui o livro que foi escrito a muitas mãos por psicólogos renomados e psicanalistas e que traz, assim, em seu sumário, uma riqueza de informação. Já que nós estamos estudando o pensamento da nossa irmã Joana de Ângeles, nós apresentamos aqui, né, esse núcleo de psicologia e espiritismo do Departamento de Saúde Mental da AME Brasil. Eles têm produzido muito, mas muita coisa em cima, fundamentada na Revista Espírita de Allan Kardec. Vocês que já pegaram um volume da Revista Espírita, já tiveram a curiosidade de observar que embaixo do nome Revista Espírita está escrito Jornal de Estudos Psicológicos. Olha que sacada da espiritualidade recomendar a Allan Kardec que embaixo da Revista Espírita colocasse essa explicação. Essa revista é um jornal de estudos psicológicos. Outro dia alguém me perguntando, me dá uma obra aí. Eu não lembrei no momento desse livro, das contribuições de Joana de Ângeles, que tem em nossa biblioteca, no Grupo Espírita Casa de Guará. Eu então falei assim, pega o jornal de estudos psicológicos, e a pessoa, onde está? Que jornal é esse? Eu nunca vi. Né? Eu falei, a Revista Espírita, olha os volumes ali. Jornal de Estudos Psicológicos, pega um volume e abra, que a gente ensina assim, sabe? Põe a mão na massa da pessoa, porque se ficar só na cognição, vai esquecer. A pessoa pegou um volume da Revista Espírita e embaixo, ela leu lá, logo embaixo, Jornal de Estudos Psicológicos. Aí ela disse rindo, eu ia morrer e eu nunca tinha visto isso aqui, nunca tinha lido, nunca tinha observado. Então, minha gente, o mundo é como nos diz Joana de Ângeles, é para espicaçar nossa curiosidade, para ficarmos atentos para as nossas responsabilidades. Nós não pegamos uma obra deste quilate aqui, sem olhar quem é essa pessoa que organizou, quem foi também o grupo de trabalhadores, todos espíritas, inclusive do Marlon Requidal, tem um texto neste livro, que compuseram este sumário. E aí nós vamos ter várias pessoas que são espíritas e que trabalham nesse núcleo, nesse departamento na AME, Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul. Essa Associação Médico Espírita foi uma ideia trabalhada pela nossa irmã Marlene Nobre, e esses núcleos existem em muitos países da Europa e da América do Sul. Então, nós também, em alguns, eu não sei se alguns centros espíritas na América do Norte estão fazendo esse trabalho, no Canadá e nos Estados Unidos. Depois a gente olha isso. Então, nós temos aqui uma infinidade, né, de temas e textos que representam uma riqueza a partir do pensamento da nossa irmã Joana de Ângeles. Quando eu digo para você que penetrar o pensamento desta criatura não é fácil, que assim a gente tem que ler, que estudar, que pedir socorro para ela quando nós não entendermos um conceito. E ela, então, vai nos ajudando através da inspiração, durante a noite, a madrugada, a gente acorda assim feliz. Olha, eu tive um sonho, ou então estou lembrando aqui que eu preciso pegar naquele livro, ou então faz assim, de vez em quando acontece. Né? Eu bato a mão, o olho no livro,
aqui no meu trabalho, e aí eu vejo, puxa, por que eu peguei esse livro? Quando eu vou abrir, vou olhar o sumário, lá está um tema que eu estava procurando. Isso acontece muitas vezes. E acontece não só comigo, mas também com todos vocês que se dedicam a esse trabalho de aprender mais para servir melhor. Sabe? Então a gente vai ter lá, ó, o mundo doente, as doenças contemporâneas, os distúrbios coletivos, que é o que a gente está vivendo muito intensificamente durante a pandemia e pós-pandemia, vamos viver mais ainda, tendo em vista aquele texto, né, que está nos representantes do pensamento de Jesus, né, que são Marcos, Mateus, Lucas e João, né, os evangelistas. Nós vamos ver lá no sermão profético, né, em que eles se reportam esse sermão, e vamos ver que a saúde integral, na visão de Joana de Ângeles, que é um texto escrito por Alexandre Fontoura dos Santos, ela vai partir do daimon, da figura do daimon socratiano, as doenças como caminho para o homem integral, as demências de todos os jeitos, os transtornos, muitos relacionados às substâncias, né, adictícias, as psicoses, os transtornos depressivos e bipolar, os toques, os transtornos de ansiedade, que é o texto do nosso irmão Marlon, transtorno obsessivo compulsivo, né, que é o toque, os estresses, a origem desses estresses, a neurastenia, o texto do Gelson Luiz Roberto, que ele faz um trabalho lindo na conexão, né, pontual do pensamento de Joana, os transtornos alimentares, as causas profundas. Olha, minha gente, eu não vou ler isso tudo não, porque senão o nosso tempo está indo embora, mas nós temos 26 capítulos nesse livro para nos ajudar a termos responsabilidade para com a vida, nós sairmos da inércia, que a Joana vai dizer aqui no texto Jesus e responsabilidade, que esse mecanismo de fuga da responsabilidade é algo latente, é latente em nós, mas não é hereditário ou inato, ele está latente, ele está ali. Se está latente, nós precisamos descobrir as causas profundas de nossas irresponsabilidades e da fuga da realização dos nossos deveres, desde os mais comezinhos, tomar um banho, 2 banhos por dia, né, fazer higiene pessoal, cuidar da casa, né, estar atento com a organização no trabalho profissional. Então, são uma série de situações que nós precisamos estar com muita atenção, conforme ensina nossa irmã Joana de Ângeles. Ela diz que a responsabilidade é o resultado da consciência que aprendeu a discernir. Discernir é você fazer uma avaliação, é você ter uma reflexão, né, avaliação após a reflexão daquele ato ou fato ou ação comportamental em que você aprende a fazer a análise. Analisar é dividir por tópicos, e então eu vou repetir, eu vou refletir a respeito de como eles foram acolhidos, né, para serem realizados, se foram com responsabilidade ou não, não é? E aí essas ações, o homem que compreende essa ação, não é, na própria existência da humanidade. Como é que eu consigo fazer isso? Porque há uma questão que ela ressalta aqui, que é
a nossa tendência a nos apegarmos a um complexo de culpa, esse complexo de culpa, né? A gente, através desse complexo, que eu não vou aqui fazer uma descrição do conceito, porque o complexo, ele não adianta a gente conversar sobre ele teoricamente, não é? É preciso que a gente vá para a prática, para o mundo da realização, não é? Não é a forma em si do complexo. Por exemplo, culpar as pessoas pela minha irresponsabilidade, ou um complexo de inferioridade, por exemplo, né? Mas é um modo como eu lido com a situação. Como é que eu lido? A situação se apresentou e por minha incapacidade ou preguiça, ou sentimento de indolência, como nos ensina Joana de Ângeles, eu culpo a minha inapetência para o desenvolvimento das minhas tarefas, das minhas responsabilidades, eu culpo o outro, eu culpo terceiros. E Joana diz que à medida que a gente vai utilizando essa questão da culpa, né, esse complexo de culpa, que por um sentimento de projeção, um mecanismo de projeção, eu projeto a culpa no outro pela não realização de minha responsabilidade, de meus deveres, todas as vezes que eu faço isso, eu vou perdendo energia, porque eu vou psiquicamente adoecendo o meu corpo biológico. E essas porções de energias que são destruídas com o meu potencial mental, elas não retornam, a não ser que eu me decida com responsabilidade a sair desse estado de inércia e desse estado de projetar nos outros uma culpa que os outros não têm, já que a responsabilidade é minha, fui eu que assumi. Vocês entenderam até aqui? A Joana vai chamar a atenção para algo importante aqui, que eu realmente não tinha pensado ainda. Ela me disse que, me ensinou nesse texto, que a depressão, ela é caracterizada pela nossa infantilidade. Olhe, eu levei mais de uma semana pensando nisso. E vendo as situações depressivas que eu já vivi no passado remoto, nessa existência, né, por situações que eu não tinha coragem de enfrentar, né, ou que eu culpava terceiros, né, pela minha inapetência de responsabilidade, né, pela não realização do que eu deveria realizar como cota dos meus deveres, para fazer isso e realizar com alegria. E eu fui vendo, realmente, olha para uma criança, quando você convida ela para fazer as tarefas de casa. Se ela não estiver com vontade de fazer, ela faz birra e ela não vai. E se alguém perguntar, uma outra pessoa da família, por que você não fez suas tarefas de casa? Ela vai dizer, eu não fiz, aí ela vai projetar, né? Eu não fiz porque a mamãe não estava com tempo para me ajudar, porque não tinha ninguém em casa para me ajudar nas tarefas da casa, porque a pessoa que estava em casa estava muito ocupada, então vai procurando evadir-se da própria responsabilidade. E se alguém disser assim, mas você já sabe ler, você sabe fazer a sua tarefa sozinha ou sozinho, portanto, aquilo que você não compreender é o que você vai pedir ajuda. A criança não aceita. Então, isso é o traço da infantilidade que está em todo o processo depressivo. Vocês me desculpem, não sou eu. Não, eu jogando a culpa em Joana. É Joana de Ângeles. Joana de Ângeles, ela me ensinou nesse capítulo 12, que fala sobre Jesus e responsabilidade. Vão lá estudar que vocês vão compreender esse problema dessas projeções que nós fazemos
que são projeções comportamentais. Então, qualquer transferência, né, de insucesso na vida que a gente tenha, em qualquer área, qualquer insucesso, nós temos essa tendência latente de colocar a culpa nos outros. Então, Joana diz, olha, o teu programa de ação e de deveres, o que você assumiu nessa existência, já está posto. Já está posto. Porque se chegamos até aqui, cada um na sua faixa etária que está aí, 20 anos, 30, 40, 50, 60, 70, 80, né? Vamos dizer assim, um palco em que tem essas pessoas com todas nessas faixas etárias, e a gente vai ver por década, né? Do 20 aos 30, do 30 ao 40, 40 aos 50, então a gente está pegando da juventude até a senectude por décadas. Qual é o programa que você escolheu realizar na área da responsabilidade? Qual é o programa de ações diárias que você precisa realizar com alegria? Aí, Joana diz que esse quadro de deveres a gente precisa repensar todo dia, né? Projetando o dia de amanhã, o que eu vou realizar hoje. E ainda chama mais atenção que nós devemos estar atentos para nos perguntar qual é o meu papel nesse programa de responsabilidade. Qual é o meu papel? O meu papel é da realização de uma tarefa que será útil para mim e para todos. O meu papel é uma tarefa educativa, porque eu realizando as minhas tarefas diárias, eu estarei com alegria, com amor, eu estarei inspirando aqueles que trabalham comigo naquele reduto, seja da família, seja no reduto religioso, seja no reduto de voluntários, né, para ajudar determinados segmentos em locais da nossa cidade, da nossa sociedade, ou seja no nosso local de trabalho. Então não importa o lugar, o que importa, como nos diz Joana, é a gente sempre estar perguntando qual é o meu papel aqui, no desempenho dos deveres, das responsabilidades com alegria, para educar no exemplo que eu demonstro, no acolhimento que eu demonstro na realização da tarefa. E aí todos os que estão junto com essas pessoas que já aprenderam a realizar os seus programas e seus deveres, se sentirão acolhidos pelo tipo de vibração que nós vamos produzindo em derredor de nós. Esse tipo de vibração vai atraindo outras energias positivas, quer do mundo do além, né, os ditos mortos-vivos, quer do mundo do aquém, esse que eu estou aqui, né, mundo. Então, nós vamos terminando essa compreensão sobre Jesus e responsabilidade nessa primeira parte, nos perguntando qual é mesmo o meu papel no desempenho dessa tarefa. Joana diz que o homem responsável, ele sabe fazer, sabe o que fazer. O que é que eu vou fazer aqui? Bom, aqui eu vou separar botões. Aqui eu vou separar legumes, verduras. Aqui eu vou, olha a tarefa. Quando eu vou fazer, olha o que é um planejamento. E como é que eu vou realizar isso? Então, eu vou desenvolvendo aptidões, eu vou desenvolvendo competências
ou desenvolvendo habilidades a partir de competências. As competências são técnicas, as habilidades estão para a prática. Então, eu vou desenvolvendo esse manancial e aperfeiçoando. Digamos que eu cheguei num lugar e eu não sei realizar as tarefas. Qual é a tarefa? Tal, sua tarefa é essa. Pronto, determinou. Quando é que eu tenho que realizar essa tarefa? Olha, você vai realizar a tarefa depois que fulano realizar aquela tarefa. Ótimo. Como é que eu tenho que fazer isso? 3 perguntas. Joana está nos ensinando os passos. Como? A pessoa vai lhe ensinar como ela faz. Mas não significa que você vai repetir o tempo inteiro o modo como a pessoa faz. Você precisa usar suas faculdades mentais, suas habilidades, faculdades mentais para pensar que você pode desenvolver aquela tarefa, o como, né, de uma forma mais prática, mais objetiva e mais rápida. Então, você vai desenvolvendo métodos cujas técnicas lhe dão uma qualidade com rapidez. Claro que quem lhe ensinou como deve fazer, né? Se for uma alma mesquinha, não vai gostar. Mas se for uma alma bondosa, vai chamar todos dali daquele setor para aprender uma forma nova de fazer. Então, a gente já está separando aí, nas nossas realizações de responsabilidade, né, o tipo de gente que está junto conosco, para que nós não sejamos a alma má, mas a alma acolhedora, né, aquela que aprende para ensinar sempre. A Joana diz o seguinte, a gente precisa ter cuidado para não se tornar um parasita social. Vocês conhecem parasita social? A pessoa, eu lembrei agora de um parasita social que eu cognominei assim, olha, isso é um julgamento, né? Então a pessoa me contou que havia ficado viúva e que enquanto viúva reformou a casa inteira, não tinha filhos, e ali ela vendeu essa casa, se mudou para uma cidade praiana, comprou uma outra casa defronte do mar, mobiliou do seu gosto, e foi viver uma vida mais ou menos solitária, cheia das coisas que ela gostava dentro de casa, dos objetos, dos adornos, né, dormindo bastante, né, de dia e de noite, e que ela estava assim muito feliz. Eu perguntei, você desenvolve aí nessa cidade que você se mudou algum trabalho social, voluntário? A pessoa me respondeu, para quê? Eu já trabalhei muito, já ajudei minha família, muita gente, agora é minha hora e vez de desfrutar. Aí eu perguntei, quantos anos tem? Para que você quer saber? Eu falei, gente, é só para eu calcular quantos anos daqui para frente você poderá usar para ajudar terceiros e não se tornar um parasita social. Aí a pessoa olhou para mim e disse, um parasita social? Eu disse, Ela faz sapatinhos de tricô, divinos. Eu falei assim, criatura, o Recanto de Potira precisa de sapatinhos, as mamães estão desesperadas lá. Tem nascido muitas crianças, todo mês temos muitos enxovais para serem doados. Aí você poderia nos ajudar. Eu te dou a lã, que eu tenho alguém que sempre compra lãs e supre, né, a nossa manjedoura lá do Recanto de Potira, em Itabuna, na Bahia, no bairro de Nova Ferradas, para quem ficar curioso e quiser saber onde é, né? Então ela disse assim, não precisa me dar lã não, eu vou comprar um bolo de lã e vou fazer uns sapatinhos para vocês. E ela fez. E depois me contou que da mente dela não saiu a questão do parasita social. E ela foi vendo que realmente o dia a dia da vida dela era composto de nadas, não é? Ela levantava tarde, ela tomava um banho de mar, ela voltava para casa, tinha um carro que ela tinha comprado, o carro só vivia na garagem, ela nem tirava, porque queria andar e precisava
se movimentar, e que o resto do dia ela ficava vendo televisão, ou então no celular, olhando Instagram, WhatsApp, vendo notícias, e ela descobriu que realmente ela estava vivendo uma vida de parasita social. Né? Gostei que assim, que ela me prometeu várias coisas, realizou dos sapatinhos, né? Fez uma primeira leva de sapatinhos, eu super agradeci, mas fiquei bastante feliz, porque aquele epíteto de parasita social mexeu com ela, mexeu. E ela disse que ia se engajar num trabalho voluntário para ser útil. Eu falei, você não vai ser só útil, quantas pessoas vão lhe bem dizer, porque você ensinou a fazer um sapatinho lindo de tricô, para deixar de ser o parasita social. A Joana disse que esse homem responsável, né, ele não acolhe a ideia de parasita social, nem se hospeda no triunfo dos outros. Sabe o que é se hospedar no triunfo dos outros? Você fica dizendo cá, olha a minha família, fulano de tal, está bem na vida porque conquistou bens materiais, isso e aquilo, conseguiu estudar, parará e parará, e você vai ali apontando o que aquela pessoa com responsabilidade, cumpridora dos seus deveres, conseguiu ir além do seu limite. Ela rasgou aquele estado latente, né, que a Joana diz, que é o mecanismo de fuga da nossa própria responsabilidade. Ela saiu do estado de latência. E em saindo do estado de latência, ela vai escrever uma nova trajetória para a sua vida. Mas a Joana vai dizer que é preciso que a gente tenha lucidez, sabe? Lucidez, saber discernir no grupo social onde nós morejamos. Porque ela vai dizer que a questão da responsabilidade do homem, ela pode chegar a extremos louváveis, né? Que é o sacrifício, a abnegação, a renúncia, inclusive do próprio bem-estar e até mesmo da própria vida. E eu fui me lembrar aqui de Joana de Ângeles, em suas diversas existências, né? Eu fui lembrar de um caso que eu estava lembrando ontem, que está em Ave Cristo. Quem já leu as obras de Emmanuel deve se lembrar desse caso, né? Do senhor que pede para reencarnar, para ajudar seu filho, que tinha um destaque muito grande no Império Romano, agora eu também não lembro o nome, e então ele, seguidor de Jesus, ele pede para este retorno, para renascer na condição de escravo, e renascido nessa condição de escravo, ele queria ter a oportunidade de fundar um pequeno orfanato sobre a égide da orientação das lições de Jesus de Nazaré. E assim ele ter a oportunidade de chegar a essa pessoa importante que foi filho dele em outras existências e que ele houvera prometido ajudar, e foi a forma como ele encontrou naquela existência, né? E num determinado momento que essa pessoa ilustre lá do Império Romano, ele vai nesse local onde está esse escravo, que já tinha alcançado a condição de ter essas crianças órfãs com ele, montado esse mini orfanato. Ele treina as crianças para cantar o Pai Nosso para esta criatura importante do Império Romano, no sentido de tirar ele do politeísmo que o deixava preso à matéria, né, ao materialismo, a ideia de materialismo, de que nasceu, morreu, acabou, né, ele queria tirar essa ideia, para mostrar a questão da imortalidade na perspectiva que Jesus de Nazaré ensinou. E aí, essa pessoa importante chegando à cidade, ele vai se apresentar com um coral das crianças órfãs. E quando as crianças órfãs começam a cantar
o garoto, que tinha uma voz muito linda, né, virou para a pessoa e falou assim, né, o organizador e mentor do orfanato, que era o escravo: eu posso cantar para ele a melodia divina do sol e da luz? Aí o escravo falou que sim, e ele começa a cantar o Pai Nosso. Nesse momento, a pessoa ilustre, que houvera sido filho dele em outras existências, desembaía a espada e corta a criança pelo meio, que dá o último suspiro no colo desse pai amoroso. Olha a responsabilidade do homem, que é levada ao extremo para pedir uma existência de sacrifício como escravo, de abnegação, de renúncia a tudo, porque ele tinha créditos espirituais, para renascer numa condição muito confortável. E renuncia até o próprio bem-estar e renuncia à própria vida. Porque esse escravo é levado por esse senhor ilustre, preso e maltratado até a morte. Mas ele veio carregando o seu arsenal conquistado a duras penas em outras existências, seu arsenal de responsabilidade. Olha o tema: Jesus e responsabilidade. Que maravilha, que riqueza. Quando chegaremos lá, meu Senhor? Então, Joana vai nos mostrar que a vida de Jesus é uma vida de sacrifícios de amor. O que foi que Jesus fez? Ele caminhou pela renúncia, pela abnegação, pelo bem-estar, pelos extremos de sacrifício e deu a própria vida por nós. Isso é o ápice da própria responsabilidade. Mas Joana vai dizer o seguinte, quando ela nos concita a prestarmos atenção nas recomendações de Jesus, para que nós não retornemos aos nossos erros. Jesus tinha um conselho que vocês vão observar, se não já observaram, que ele sempre dizia para aqueles que ele recompunha a saúde dos corpos: vá e não voltes a pecar, não voltes a errar, para que não te aconteça coisa pior. Olha a profundidade desse conselho de Jesus. Esse conselho de Jesus que também serve para os preguiçosos, para os indolentes, para aqueles que são sem ação, os mortos-vivos, que estão mortos, mas vivos no corpo biológico. Vocês conhecem gente assim? Vocês conhecem muitas pessoas desse jeito, eu também conheço. E não sei, em minhas reflexões, se eu também já não fui uma morta-viva, uma preguiçosa, uma indolente ou um preguiçoso em estando numa condição masculina, não é? De corpo e psiquismo biológico, metafísico. Eu não sei se já estive nessas condições, provavelmente, né? Porque a gente passa tanta coisa em existências passadas, vive, realiza mal e realiza bem, que a Joana vai, no trabalho seguinte, ela vai dizer assim, que a responsabilidade liberta. Que satisfação a gente tem ao dormir e agradecer a Deus pelo dia, por tudo que viveu, que aprendeu, que passou. Né? Se sente libertado. E aí a Joana vai acrescentar algo interessante. Não é só essa sensação de liberdade pelo dever cumprido, é que a responsabilidade, ela te liberta das doenças. Tá vendo? Com o exercício da responsabilidade, com saúde, a gente vai viver com saúde, não é? E não viver esse estado de sobrevivência da humanidade.
Porque a humanidade só sobrevive e só sobreviveu até aqui, pensando historicamente, porque ela caminha, nós caminhamos enquanto humanidade sobre ombros que já sabiam discernir. Você, eu, caminhei até aqui porque eu estava segura, num porto seguro, que são os ombros que me trouxeram até aqui. De quem são esses ombros? Do tronco familiar, do pai, ou da mãe, ou dos dois. Olha o seu tronco familiar que te carrega nos ombros até aqui, embora a maioria deles já estejam no mundo espiritual e muitos já reencarnados. Mas a existência daquela personalidade marcou a individualidade e me trouxe até aqui. Então a Joana sempre aqui mostrando e nos dando conselhos, como ela diz o seguinte: mesmo que tu não queiras, serás sempre responsável pelos efeitos dos teus atos. Sempre. Os efeitos dos meus atos são da minha responsabilidade. Então a Joana termina dizendo: assume, meu irmão, o teu compromisso com o Mestre Jesus de Nazaré e permanecerás saudável interiormente, prosseguindo íntegro nos teus deveres com responsabilidade. Muitas vezes nós somos portadores de corpos fantásticos, né? Modelares, segundo a cultura da época, né? A cultura já mudou, corpos magérrimos eram modelito, corpos gordinhos, rechonchudos, era um modelito do Renascimento, ou corpos com delineamentos tais e tais, são os modelitos de agora. Agora a gente tem o modelito da felicidade, né? Todo mundo aparece aí no Facebook, no Instagram, com sua carinha feliz, postando os melhores sorrisos, as melhores expressões fisionômicas, mas expressando algo que não condiz com a realidade interior. Então a Joana está nos convidando para sermos saudáveis interiormente, embora os nossos corpos se apresentem adoecidos, né, pelas injunções da vida, que essas doenças elas não afetem o nosso equilíbrio e o nosso senso de responsabilidade. Que Jesus fique com todos e vamos refletir nesta semana a respeito dessa responsabilidade que Joana nos ensinou nesta grande lição. Então vamos para a nossa semana radiosa, uma semana de alegria.